20 plantas que podem salvar sua vida. O sol queimava forte no meio da mata. Lucas, um rapaz da cidade, olhou ao redor sem saber o que fazer. Ele tinha se perdido durante uma trilha no fim de semana e agora estava sozinho, sem comida, sem água e sem sinal de celular. E agora? Murmurou, passando a mão no rosto suado. Foi então que ouviu um barulho de folhas. Era Dona Maria, uma senhora que morava ali perto e conhecia a floresta como a palma da mão. Menino, o que você está fazendo aqui sozinho? Perguntou ela, com um cesto de plantas nas mãos. Me perdi, Dona Maria. Não sei mais para onde ir. A senhora sorriu e colocou o cesto no chão. A natureza dá tudo o que a gente precisa. Se souber olhar, não passa fome nem sede. Vem cá, vou te mostrar. Lucas seguiu Dona Maria por um caminho estreito. Ela parou perto de uma planta com folhas grandes e verdes. Essa aqui é a bananeira do mato. As folhas novas você pode comer cruas ou cozidas. E se tiver sede, corta o talo e bebe a água que sai. Sério? Lucas arregalou os olhos. Claro. E olha essa outra aqui, disse ela, apontando para um arbusto com flores roxas. É a taioba. As folhas são boas para comer, mas só depois de cozidas, senão queimam a boca. Lucas anotou tudo mentalmente. Dona Maria continuou. Agora, essa aqui é a guaçatonga. Se você se cortar, amassa as folhas e coloca no machucado. Ajuda a parar o sangramento. Nossa, Dona Maria, a senhora sabe tudo. Aprendi com minha avó. Ela sempre dizia, quem conhece as plantas nunca morre de fome. Eles caminharam mais um pouco até uma árvore alta. Essa é a imbaúba. As folhas são ótimas para fazer chá quando a barriga dói. E o fruto é doce, dá para comer. Lucas ficou impressionado. E se eu precisar de remédio? Tem a arnica do mato, que é boa para dor. E a erva de Santa Maria, que afasta insetos. Se você tiver febre, faz um chá de boldo do Chile. E água? Como eu encontro água limpa? Procura por bambu. Se bater no tronco e ouvir um barulho de água, corta um pedaço e bebe. Ou então usa as folhas da bananeira para filtrar água suja. Lucas respirou aliviado. Dona Maria, a senhora é uma enciclopédia ambulante. Ela riu. Não é nada disso. É só prestar atenção. A natureza cuida da gente, só precisa saber o que pegar. No fim do dia, Lucas já sabia identificar várias plantas. Dona Maria o levou de volta para a trilha principal e deu um abraço forte. Lembra, se um dia se perder de novo, não entre em pânico. Olha ao redor e pensa, o que Dona Maria faria? Lucas sorriu. Vou lembrar. Obrigado. E assim, com um novo conhecimento, ele voltou para casa. Nunca mais saiu para uma aventura sem antes aprender sobre as plantas que poderiam salvá-lo. Fim. Nota: a história acima é fictícia, mas as plantas mencionadas são reais e úteis em situações de sobrevivência. Sempre consulte um especialista antes de consumir qualquer planta desconhecida. Lucas chegou em casa com a cabeça cheia de imagens de folhas, raízes e flores. Jogou a mochila no chão e correu para o caderno. Precisava anotar tudo antes que esquecesse. Mãe, olha só o que eu aprendi! Gritou, abrindo o caderno na mesa da cozinha. A mãe se aproximou, curiosa. Nossa, filho! Isso tudo é planta? É. E algumas salvam vidas. Lucas apontou para um desenho torto de uma folha larga. Essa aqui é a babosa. Se queimar a mão, corta um pedaço e passa o gel. Dona Maria disse que é melhor que pomada. A mãe pegou o caderno e folheou. E essa outra? Parece uma erva daninha. É a tanchagem. Lucas sorriu. Se cortar o pé, amassa as folhas e coloque em cima. Para o sangramento na hora. O pai entrou na cozinha e viu os dois debruçados sobre o caderno. O que é isso, hein? Lucas está virando especialista em plantas de sobrevivência, a mãe explicou. O pai riu. Então agora, além de aventureiro,
Você é médico da floresta? Não é brincadeira, pai. Lucas cruzou os braços. Se a gente se perder na trilha, pode ser útil. O pai bagunçou o cabelo dele. Tá bom, tá bom. Mas não vai sair por aí comendo mato, viu? Lucas riu. Pode deixar. Dona Maria disse que tem que ter certeza antes de comer qualquer coisa. Nos dias seguintes, Lucas não parou. Desenhou todas as plantas que lembrava. Pesquisou na internet, comparou com o que tinha anotado. Até fez uma lista no celular com fotos e dicas. Um sábado, o amigo Pedro apareceu em casa. E aí, vai pro parque hoje? Claro! Mas hoje a gente vai aprender uma coisa nova, Lucas disse, pegando a mochila. Aprender o quê? Sobre plantas que salvam vidas. Pedro fez uma careta. Planta? Sério? Sério. Vem, eu mostro. Os dois foram para o parque perto de casa. Lucas parou em frente a um arbusto com folhas verdes e pequenas flores roxas. Olha essa aqui. É a calêndula. Se arranhar a perna, amassa as pétalas e coloca no machucado. Pedro tocou nas folhas. E como você sabe que não é venenosa? Porque Dona Maria me ensinou. E eu pesquisei. Lucas mostrou o celular. Tá tudo aqui. Pedro ficou impressionado. Você tá virando um cientista maluco. Não é maluco, é útil. Lucas riu. Imagina se a gente tá no meio do mato e alguém se machuca. A gente não vai ter remédio, mas pode ter planta. Pedro olhou ao redor. Então me mostra mais. Lucas sorriu e apontou para uma planta rasteira com folhas em formato de coração. Essa é a hortelã brava. Se tiver dor de barriga, faz um chá. Mas só um pouquinho, senão dá dor de cabeça. E essa? Pedro apontou para uma árvore com folhas finas e compridas. É o eucalipto. Se estiver com o nariz entupido, ferve as folhas e respira o vapor. Dona Maria disse que é tiro e queda. Pedro riu. Tá bom, tá bom. Você me convenceu. Planta é legal. Os dois passaram a tarde explorando o parque. Lucas ensinou tudo o que sabia. Pedro anotou algumas coisas no celular. No fim, até ele estava empolgado. Sabe o que a gente devia fazer? Pedro perguntou. O quê? Um kit de sobrevivência. Com as plantas mais importantes. Lucas arregalou os olhos. Boa ideia! A gente pode colher algumas e guardar em saquinhos. Assim, se precisar, já tem. E a gente pode ensinar mais gente. Pedro completou. Lucas concordou. Vamos fazer isso. Quem sabe a gente não salva alguém um dia. Os dois apertaram as mãos, como se tivessem acabado de fechar um acordo importante. Naquela noite, Lucas deitou na cama pensando em tudo. Dona Maria tinha razão. A natureza cuidava da gente. Só precisava saber olhar. Ele fechou os olhos e sorriu. Agora, não era só um aventureiro. Era um guardião das plantas que salvam vidas. E isso fazia toda a diferença. Os dois começaram no dia seguinte. Acordaram cedo, pegaram mochilas e saíram para o quintal de Dona Maria. Ela já estava lá, regando as plantas. Bom dia, guardiões! Ela disse, sorrindo. Prontos para a missão? Sim. Lucas respondeu, animado. Vamos começar pelo boldo. Pedro pegou um saquinho plástico e uma tesoura. Como a gente faz para secar as folhas? Dona Maria explicou. Corta as folhas, lava bem e deixa na sombra. Depois de uns dias, elas ficam secas e duram mais. Lucas anotou tudo no caderno. E como a gente sabe se tá bom para usar? Se não tiver mofo e cheirar forte, tá bom, ela disse. Os dois trabalharam rápido. Colheram boldo, babosa, hortelã e até um pouco de arruda. Dona Maria ajudou a separar as partes certas de cada planta. Essa aqui é a losna, ela apontou. Ótima para dor de barriga, mas tem que usar pouquinho.
Pedro franziu a testa. Pouquinho quanto? Uns 5 gramas por litro de água, ela respondeu. Lucas escreveu tudo. E se a gente errar a dose? Pode dar dor de cabeça ou até vomitar, Dona Maria avisou. Por isso é bom anotar tudo direitinho. No fim da manhã, as mochilas estavam cheias. Voltaram para casa e espalharam as plantas em uma mesa coberta com jornal. E agora? Pedro perguntou. Agora a gente espera, Lucas disse. Daqui a uns dias, a gente guarda tudo em potinhos. Pedro suspirou. Demora, né? É, mas vale a pena, Lucas respondeu. Na semana seguinte, as plantas estavam secas. Eles colocaram cada uma em um saquinho com etiqueta. Boldo, camomila, erva cidreira. Tudo organizado. Olha só! Pedro mostrou um saquinho. Parece um kit de remédios de verdade. Lucas riu. É melhor ainda. É natural. Dona Maria apareceu na porta. E aí, guardiões? Tudo pronto? Quase. Lucas disse. Só falta uma coisa. O quê? Pedro perguntou. Um jeito de ensinar os outros. Dona Maria sorriu. Já tenho uma ideia. No sábado, eles montaram uma barraquinha na praça. Penduraram cartazes com fotos das plantas e os usos de cada uma. As pessoas paravam para olhar. Isso aqui é para quê? Um senhor perguntou, apontando pro boldo. Ajuda na digestão, Pedro explicou. Se comer demais e ficar com dor de barriga, é só fazer um chá. E essa folhona? Uma mulher perguntou, tocando na babosa. É para queimadura, Lucas disse. Corta um pedaço, tira o gel e passa na pele. As pessoas ficaram impressionadas. Alguns até anotaram as dicas. Vocês deviam vender isso, um rapaz sugeriu. Não é para vender, Lucas respondeu. É para ajudar. No fim do dia, eles estavam cansados, mas felizes. Tinham ensinado muita gente. Acho que a gente salvou alguém hoje, Pedro disse, olhando para o cartaz. É, Lucas concordou. E isso é só o começo. Dona Maria chegou com um bolo de cenoura. Parabéns, guardiões. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Os dois sorriram. Sabiam que tinham encontrado algo importante. Não era só sobre plantas. Era sobre cuidar dos outros. E isso, sim, fazia toda a diferença. Dias depois, Lucas e Pedro estavam no quintal de casa, separando mudas. Precisamos levar essas para a praça de novo, Pedro disse, segurando um punhado de hortelã. É, mas a gente não pode só ficar lá, Lucas respondeu. Tem gente que nem sabe que essas plantas existem. Então a gente vai até elas. Os dois se olharam e sorriram. Era uma ideia maluca, mas fazia sentido. No sábado, pegaram as mudas, um mapa velho e saíram de bicicleta. A primeira parada foi na casa da Dona Rita, uma senhora que morava sozinha numa rua sem saída. Oi, Dona Rita! Pedro gritou, acenando. O que vocês querem aqui, meninos? Ela perguntou, desconfiada. Trouxemos um presente, Lucas disse, mostrando uma muda de alecrim. É para dor de cabeça. Dona Rita franziu a testa, mas aceitou. E como é que eu faço? Planta ali no cantinho, Pedro apontou. Depois é só ferver as folhinhas. Ela olhou para os dois, meio séria, meio curiosa. Vocês não são os mesmos que estavam na praça? Somos, Lucas confirmou. A gente tá levando as plantas para quem precisa. Dona Rita cruzou os braços. E não cobram nada? Nada, Pedro respondeu. Só queremos que as pessoas saibam cuidar delas mesmas. Ela suspirou, mas um sorrisinho escapou. Tá bom. Mas se essa planta morrer, vocês voltam aqui e me explicam. Os dois riram. Combinado. Na casa ao lado, um garoto de uns 10 anos estava sentado na calçada, chupando um picolé derretido. Ei, você sabe o que é isso? Lucas perguntou,
mostrando uma folha de boldo. O menino fez careta. Parece mato. É remédio, Pedro explicou. Para quando a barriga dói. Minha mãe sempre diz que eu como muito doce, o garoto confessou. Então essa aqui é para você, Lucas disse, entregando a muda. O menino segurou com cuidado. E eu posso plantar no meu quintal? Pode. Pedro respondeu. Só não esquece de regar. O garoto correu para dentro de casa, gritando, mãe. Olha o que eu ganhei. Os dois seguiram pedalando. Passaram pelo mercadinho, pela padaria, até chegarem na casa de um senhor que sempre reclamava de dor nas costas. Seu João! Lucas chamou, batendo no portão. O homem apareceu, apoiado numa bengala. O que foi? Trouxemos uma coisa para sua dor, Pedro disse, mostrando uma muda de arnica. Arnica? Seu João coçou a cabeça. Minha avó usava isso. É só fazer compressa com as flores, Lucas explicou. Ou passar o óleo na pele. Seu João pegou a planta, olhando com um brilho nos olhos. Vocês são bons meninos. Sabiam? Obrigado, Pedro disse, envergonhado. E se precisar de mais, é só chamar, Lucas completou. No fim do dia, as bicicletas estavam vazias. Tinham distribuído todas as mudas. Acho que a gente fez mais hoje do que na praça, Pedro comentou, pedalando devagar. É, Lucas concordou. Porque agora as plantas estão nas mãos das pessoas. Eles pararam numa ladeira, olhando pro sol se pôr. E amanhã? Pedro perguntou. Amanhã a gente começa tudo de novo, Lucas respondeu. Os dois sorriram. Sabiam que não era só sobre plantas. Era sobre espalhar cuidado, uma casa de cada vez. Os dois pedalaram de volta para casa em silêncio. O vento batia no rosto, fresco depois do sol forte. Pedro quebrou o silêncio primeiro. Sabe o que eu estava pensando? A gente podia fazer um mapa. Mapa do quê? Lucas virou a cabeça, curioso. Das plantas que a gente entregou. Tipo, marcar onde cada uma tá. Para se alguém precisar de novo, a gente sabe onde achar. Lucas parou a bicicleta no meio da rua. Olhou pro Pedro como se ele tivesse acabado de inventar a roda. Cara, isso é genial. A gente podia até anotar quem tem o quê. Assim, se alguém tiver dúvida, a gente lembra. Exato. Pedro riu. E se a gente ensinar mais gente a cuidar, daqui a pouco a cidade inteira tá cheia de remédio vivo. Chegaram em casa já combinando os detalhes. Na cozinha, Dona Maria, mãe do Lucas, mexia uma panela de feijão. O que vocês estão aprontando agora? Ela perguntou, desconfiada. Mãe, a gente vai fazer um mapa das plantas que a gente deu hoje, Lucas explicou, pegando um copo de água. Ah, isso é coisa de gente grande, ela disse, mas os olhos brilharam. Só não vão encher a casa de papel, tá? Prometo. Pedro levantou a mão, rindo. Naquela noite, os dois se debruçaram sobre uma folha de caderno velha. Pedro desenhava ruas tortas com um lápis gasto. Lucas anotava os nomes das plantas e das pessoas. Aqui, Dona Ana tem a babosa, Lucas disse, marcando um X no papel, e o seu João ficou com a calêndula. E a gente? Pedro perguntou. Não pode esquecer do nosso quintal. Verdade. Lucas fez outro X, aqui tem boldo, hortelã e aquela ruda que sua mãe plantou. Pedro suspirou, olhando para o mapa quase pronto. Parece pouco, né? Só umas linhas e uns nomes. Mas não é, Lucas respondeu, sério. É como se a gente tivesse espalhado sementes por aí. E agora elas estão crescendo. Pedro sorriu. Dobrou o mapa com cuidado e guardou no bolso. Amanhã a gente mostra pro pessoal da praça. Quem sabe eles não ajudam? Boa ideia. Lucas bocejou. Mas agora, cama. Amanhã é dia de mais trabalho. Os dois se despediram na porta. Pedro pedalou para casa com o mapa no bolso, sentindo que aquilo era só o começo.
E era mesmo. Porque quando as pessoas aprendem a cuidar, elas não param mais. E as plantas, essas sim, nunca param de crescer. Pedro acordou antes do sol. O mapa no bolso da calça jeans ainda estava lá, amassado de tanto mexer. Ele tomou um gole de café frio, pegou a bicicleta e pedalou até a praça. Chegou cedo. O banco de madeira perto do coreto estava vazio. Ele abriu o mapa sobre os joelhos e esperou. O vento balançava as folhas das árvores, como se elas também estivessem curiosas. E aí, já tá fazendo hora extra? Pedro levantou a cabeça. Era a Dona Rita, a senhora que vendia ervas na feira. Ela carregava um cesto de manjericão e alecrim. Vim mostrar uma coisa, Pedro disse, estendendo o mapa. Dona Rita se aproximou, franzindo os olhos. O que é isso? Um mapa das plantas que salvam. A gente marcou as que tem aqui no bairro. Ela passou o dedo pelas linhas. Boldo, hortelã, arruda, murmurou. E essa aqui? Apontou para um X perto da escola. É uma goiabeira. As folhas são boas para dor de barriga. Dona Rita sorriu. Eu conheço. Mas nunca pensei que a goiaba servia para mais do que comer. Tem um monte de coisa que a gente não sabe, Pedro falou. Por isso a gente quer ensinar. E como vocês vão fazer isso? Ainda não sei direito. Mas a ideia é juntar o pessoal e mostrar. Dona Rita colocou o cesto no chão. Eu ajudo. Posso trazer mudas de ervas que tenho em casa. E conto para os meus clientes. Pedro sentiu um calor no peito. Valeu, Dona Rita. Não me agradeça ainda. Ela riu. Espera só quando o pessoal da praça souber que tem remédio crescendo de graça por aí. Logo depois, chegou o seu João, o padeiro. Depois a Maria, que trabalhava na farmácia. Cada um parava, olhava o mapa, falava de uma planta que conhecia. O papel foi ficando cheio de anotações novas. E se a gente fizer uma horta comunitária? Maria sugeriu. Aqui mesmo, na praça. Boa! Lucas apareceu do nada, com a mochila nas costas. A gente pode dividir as tarefas. Uns plantam, outros cuidam, outros ensinam. E quem não sabe nada? Perguntou seu João. A gente aprende junto, Pedro respondeu. É só querer. O sol já estava alto quando o grupo se espalhou. Uns foram buscar ferramentas, outros chamar mais gente. Pedro e Lucas ficaram ali, olhando o espaço vazio onde antes só tinha mato. Acha que vai dar certo? Pedro perguntou. Já tá dando, Lucas apontou para as pessoas indo e vindo. Olha só. Pedro sorriu. Dobrou o mapa de novo, mas não guardou no bolso. Deixou ele aberto em cima do banco, como um convite. Amanhã a gente começa, disse. E começou mesmo. Porque quando as pessoas se juntam, até as coisas mais simples viram algo grande. E as plantas, essas sim, só precisam de um pouco de terra e cuidado para mostrar do que são capazes.